Olá, hoje estamos aqui na Academia Brasileira de Letras e no programa de hoje nós vamos homenagear e conversar com um autor premiado, dono de uma vasta obra e um dos principais nomes de sua geração, o imortal Antônio Torres. Querido, muito obrigado por aceitar participar desse programa, conversar com a gente e ainda nos receber aqui, nesse lugar incrível. É um prazer imenso. Cercado de livros. Dom Rafael Montes. Vamos conversar sobre literatura. Antes de tudo, uma curiosidade que vem lá do início, que é, você é natural de Junco, que é uma cidade pequena no interior da Bahia, é isso? Junco, na verdade, não era nem cidade, era um povoado, que hoje é uma cidade com o nome de Sátiro Dias. Fica na região do semiárido, lá no interior, bem profundo do estado da Bahia, já nas cercanias do estado de Sergipe. E como foi crescer num lugar como esse? Você já disse que é sem nada, só com tempo para passar. Era um lugar sem nada, sem rádio, sem notícias das terras civilizadas. E um ótimo lugar para um escritor nascer. Porque, como não tinha nada, exigia-se muita imaginação para se viver. E aí você imaginava, e quando é que você percebeu que queria, talvez, registrar essa imaginação e começar a escrever? Na escola. Na escola. A escola foi realmente a minha descoberta do mundo, através da palavra escrita. Eu acho isso, eu vivia num mundo agrário e ágrafo, um mundo rural, e quando chegou a professora, trazendo livro de leituras e nos propondo leitura em voz alta, ali eu comecei a descobrir um outro mundo, né? E soltar a minha imaginação naquela leitura. Quer dizer, eu acho... A literatura chegava, então, a esses povoados através da escola? Da escola, apenas, né? Apenas. Eu me criei numa casa sem livros, né? Até uma vez eu estava fazendo uma conferência numa cidade onde minha mãe mora, em Alagoinhas, e ela disse, eu sempre soube que você ia ser escritor. Eu disse, como, minha mãe? Desde quando você era menino? Eu disse, mas como assim? Um dia você não sabia ler, pegou um livro, abriu e eu fiquei escondido, achando que você ia rasgar aquele livro. E você não rasgou as páginas do livro, você ficou lendo o livro. Eu disse, mas minha mãe, na minha casa não tinha livro, que história é essa? Isso é uma ficção da sua parte, né? Aí disse, e os da igreja, menino, os da igreja. Ah, muito tinha o catecismo, bom. Claro. tinha uma coisa assim. Então, mas a minha conclusão hoje é que, para mim, a descoberta... Quando eu cheguei à palavra escrita, eu cheguei ao mundo. Foi a minha grande conquista. Porque você percebeu que era uma maneira de você registrar tudo que passava pela sua cabeça? Eu não sei, a palavra escrita despertou em mim um fascínio extraordinário. Eu tive duas escolas. Uma professora gostava muito de poesia, então nos fazia ler muita poesia em voz alta. E a outra já chegou com uma seleta escolar, que era um livro de contos, crônicas e trechos de romance. Então fazia assim, cada um ler um trecho daquele livro em voz alta. Até hoje eu tenho esse gosto por ler em voz alta. Eu acho uma coisa maravilhosa. Você quando lê em voz alta, às vezes? Escrevendo, eu leio para mim, para sentir. Para sentir o ritmo. Para sentir o ritmo. Olha, como é que o leitor vai captar aquilo? Eu acho ótimo escutar isso, porque como escritor nascido no Rio de Janeiro, numa cidade grande, ou seja, com acesso a tudo, eu fico pensando sempre assim, poxa, que desperdício a quantidade de escritores e pessoas talentosas que a gente tem no interior do país e que não conseguem chegar. Então você é um exemplo de alguém que conseguiu sair, né, desse espaço em que a gente, infelizmente, às vezes não escuta essa voz, né? E no interior eu me contacto, não só no interior, nas capitais também regionais, me contato com uma certa solidão do escritor local em relação a esse país. Esse país já foi definido como arquipélago de províncias. E ele é, de fato, ainda, apesar
de estarmos na era global, apesar de do avanço poderoso das comunicações. A enormidade ainda atrapalha e a falta de diálogo, há né? uma coisa aí que não está bem conectada, né, nessa área. Mas o meu caso é um pouco diferente, porque eu não era o escritor lá. Você foi se tornando escritor. Que queria vir para cá para achar um espaço de escritor. Não, lá eu queria escrever. E fui para jornal, porque eu achava que jornal podia ser uma boa escola para isso. Publicidade também, né? Aí fui para São Paulo, fui para Salvador, entrei em jornal. De Salvador fiquei 1 ano e fui para São Paulo. E em São Paulo, 2 anos depois, eu passei para publicidade. Que me deu um treino muito grande. A técnica do jornalismo e depois a da publicidade. Te ajudam a escrever ficção? Ajuda ao texto, a composição do texto. Para mim é o seguinte, o jornalismo me ensinou a ver o mundo e a publicidade me ensinou a contar isso rapidinho. É assim, um título, se pudesse ser numa palavra, melhor, na publicidade. Claro, né? É a concisão, né? O texto, quanto menos linhas, e isso me deu um treino fantástico, né? E tentei trazer isso para a literatura. Tanto que quando eu me lancei com Um Cão Voando para a Lua, que foi meu primeiro 72, romance, né? 72, que ele causou muita surpresa assim, no ambiente, mas teve quem destacasse essa coisa da agilidade do texto e da síntese, né? E até uma vez eu mostrando uma crítica dessas para o Loyola, né, em São Paulo, ele disse para mim assim, é a publicidade. Estão percebendo que é um publicitário que a publicidade te ajudou aí, claro, nessa coisa. Eu acho o seguinte, Rafael, você sabe isso tão bem quanto qualquer um de nós, que a gente gruda em tudo e soma tudo, e todas as experiências fazem parte do e a gente vive para isso. Claro. Quer dizer, o escritor vive para escrever e busca tudo que está em volta para a sua escrita. Você mencionou a importância da poesia e das leituras que eram propostas. Quem eram esses autores que você lia e que você sente que te formaram? Zé de Alencar? Olha, o primeiro assim que me encantou foi o Castro Alves, né? Na poesia. Uhum. Castro Alves. Lia-se muito Olavo Bilac, lia-se muito... Eu dei a sorte também, na minha formação, de encontrar pessoas que me ajudaram muito. Das professoras, você vê assim, eu não sei o que aconteceu na escola, que a segunda professora, aquela que dava muita prosa para a gente ler em voz alta, um dia tinha um evento público que era a ordenação sacerdotal de alguém que nasceu ali. Uhum. E tinha ido para o seminário e a comemoração, digamos, a cerimônia ia ser na igreja daquele povoado. E vinha o arcebispo da capital. As pessoas importantes. Vinham os importantões, o prefeito do município vinha. E a professora me escolheu para fazer o discurso. Olha. Quer dizer, eu fico me perguntando hoje, por quê? O que é que ela viu ali? Você acredita em talento? Ou você acha que há um talento e é possível também ensinar a escrever? Ou seja, há técnica para escrever e há talento ao mesmo tempo? Como é que você enxerga isso hoje em dia? Olha, claro que se aprende. Se aprende a escrever como se aprende... Quase tudo. Quase tudo na vida, né? Mas o talento é o que faz a diferença, né? Eu não tenho dúvida disso, não. Quer dizer, você numa sala que você tem vários alunos fazendo trabalhos de escrita, de escrita criativa, você vai perceber que há
haverá sempre alguns que vão se destacar de outros. Você fez esse trabalho Fiz na UERJ, como Na UERJ, escritor né? visitante na UERJ. Era um projeto maravilhoso que a UERJ tinha. Né? Começou com o Sérgio Santana, depois foi o João Gilberto Nol. Depois eu fui para esse programa. Só gente incrível. Depois o Ferreira Goulart E você percebe quando todos são esforçados, mas há um com uma, digamos, predisposição. que dá Com um olhar. um olhar. Eu me lembro de um... Eu estava lá e chega um garoto, assim, ele disse, eu posso fazer parte da... Era um aluno da UERJ, estudava grego, se não me engano. Posso fazer parte da... Eu disse, claro. Eles trouxe texto, eles trouxe. Então, sente, coloquei na minha mesa, sente aqui, leia. Ele leu e foi aplaudidíssimo por todo mundo, e ficou e foi um sucesso. E está aí, é um escritor chamado Mariel Reis. Ah, muito bom, claro. Outro que fazia parte desse grupo, também, que marcava essa diferença, era o Henrique Rodrigues. Está aí. Que está aí também, publicando. Está aí, claro. publicando. O romance dele mais recente é ótimo. Apresentado por mim, ele me pediu para apresentar, que é o Próximo da Fila, né? Que está aí ganhando o mundo, saiu agora na França. Né? Muito bom. Eu quero saber mais daqui a pouco do seu processo criativo de elaboração desses romances. Mas antes, chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Entre em contato com a nossa produção, envie o seu projeto, que a gente tem prazer em mostrar aqui. Voltamos já, depois do intervalo. Sou Gabriel Ferreira, eu tenho 20 anos, estudo jornalismo e eu escrevo no portal gabriel.com desde 2010 sobre filmes, músicas, livros e séries, com a vontade de compartilhar as minhas leituras. Né? Eu não conhecia, eu sempre gostei de ler e eu tinha dificuldade de poder comentar os livros que eu gostava de ler com o pessoal, porque não era todo mundo que gosta de ler. Não era todo mundo que estava lendo o mesmo livro que eu. E acabei esse ano também lançando o meu primeiro livro de poemas. Eu sempre gostei de escrever poemas, escrever frases, escrever ideias, sentimentos, vivências. E aí acabou surgindo o livro, eu escrevi vários poemas e acabei publicando meu livro que se chama Aspirando e Expelindo. E nele tem 57 poemas que eu selecionei, um número assim, que eu pudesse, de forma cronológica, mostrar momentos da minha vida e como é que eu fui evoluindo, como é que eu fui pensando e sentimentos de todas as formas. É com o passar do tempo que eu fui aspirando e expelindo sentimentos, ideias, e foi isso. Então eu expeli tudo que eu aspirei através dos versos nesses 57 poemas no meu livro que é Aspirando e Expelindo de Todas as Formas. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa na Academia Brasileira de Letras com o imortal Antônio Torres. Antes de a gente voltar à conversa, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente hoje. Oi, pessoal. Vocês já ouviram falar no sequestro de uma cidade, mais especificamente do Rio de Janeiro? Pois a gente pode ler nesse romance histórico de Antônio Torres. O Nobre Sequestrador conta a história da viagem do corsário René du Guesclin, que sai da França mais ou menos em 1711, durante a invasão francesa ao Rio de Janeiro. Vou ler um trechinho para vocês do livro, em que explica, inclusive, um pouco no início, por que tanta gente se lançava ao mar para esse tipo de aventura. Para aquele enorme contingente de desempregados, era preferível arriscar a vida no mar do que ficar à míngua em terra. Tanto que não me surpreendi com a sofreguidão de voluntários em busca de uma vaga na minha expedição. O que aconteceu no Rio de Janeiro, como foi a história, a gente pode conseguir lendo nesse livro fabuloso de Antônio Torres. Antônio, a gente estava falando de técnica, talento. Eu, como escritor jovem, né, estou agora escrevendo meu 5º livro. Nossa! Mas, né, comecei razoavelmente cedo. Eu percebo a cada livro como eu vou encontrando meus temas de interesse, meu estilo, percebendo técnicas que eu, às vezes, usava sem saber que estava usando. Você também sente, você que tem uma obra vasta e uma carreira longa, você percebe, assim, uma evolução ao longo dos seus livros ou uma espécie de descoberta, de formação de um escritor ou de um tema que te interessa? Você percebe isso, não? As coisas vão surgindo, né? Há
o processo criativo tem um certo mistério por trás disso. E não é para fazer... Como é que se diz? Não é para parecer pedante? Nada. Estou escondendo. Mas tem umas jogo. coisas que você mesmo não sabe como é Claro. que acontece. Por exemplo, eu tenho um romance que nasceu de um sonho, Um Táxi para Viena da Áustria. Uma noite eu sonhei que tinha matado um amigo, né? Acordei suado porque passei a noite toda fugindo da polícia, né? Fugindo para não ser apanhado. Essa Terra, a partir de uma história que me contaram, de um sujeito que realmente foi para a Bahia, voltou e um dia se matou. Uhum. Mas eu só tinha isso, eu só tinha a imagem do cara com o pescoço pendurado numa corda. Bom, 20 anos depois dessa Terra, eu morava em Copacabana e começa a chover num domingo e eu chego à janela e sinto um cheiro forte das primeiras pancadas de chuva de terra. E eu me lembro de uma música do Jacques Brel, o Ne me quitte pas, que é uma música que fez muito sentido para a minha geração, e que tinha 2 versos dessa música que me vieram à cabeça assim: eu te oferecerei pérolas de chuva vindas de um país onde nunca chove. Eu disse, eu venho desse país. E fui para a máquina e bati assim, eis aí, eis-me de regresso a essa terra de filósofos e loucos, a julgar pelo meu pai que diz tudo tem um pouco. Quer dizer, tem esses processos, claro, e às vezes surge num momento que você está meio aflito, sem saber se ainda tem café no bule, se ainda tem bala na agulha, né? E pelo que dá para ver, a música tem uma influência no seu processo criativo. Muito, né? Você já falou do Miles Davis, já falou agora do Ne me quitte pas. Você vê, por exemplo, o Táxi para Viena da Áustria, além do sonho, atrás tem a Missa em Dó maior de Mozart, que é a que dá o título, a que influencia o título. Por que Viena da Áustria? Porque o personagem quer chegar em Viena, na Catedral de Santo Estevão, para assistir ao concerto de adeus ao século XX, né? E com Mozart ao piano, se revezando com Tom Jobim, com Thelonious Monk. Então... E pelo que você estava me contando, eu tive uma impressão de que as suas ideias surgem pelas histórias, não necessariamente pelos personagens. É verdade, é verdade. Ou seja, você tem a história e você tem que descobrir o personagem que vai viver essa história. Que vai viver essa história. É assim que funciona para você? Às vezes não, às vezes é o personagem, às vezes é uma lembrança de uma coisa, de uma pessoa, de um rosto. Eu agora estou há mais de 5 anos com uma história que é um personagem só, do começo até o fim. E um personagem num momento assim de grande crise, e da crise do seu tempo, crise de tudo, e tendo que rebolar para não tornar isso Mas a crise do seu tempo é hoje? É hoje. Porque eu queria saber como você enxerga o seu tempo, que é hoje, ou seja, esse momento louco que nós estamos vivendo agora, em termos políticos, econômicos, e com essa chegada da internet, das redes sociais, que, a meu ver, muda as relações, muda quase tudo, né? Há uma instabilidade instaurada no ar que isso, em princípio, me desestabilizou completamente. Eu senti assim como se não conseguisse pôr os pés nesse nosso tempo. E chegando até a ter medo de se pôr os 2 pés, ia afundar. Areia movediça. E temendo muito, não ser capaz mais de captar a atmosfera ambiente que eu estou vivendo. Há uma peça do Plínio Marcos que me marcou muito, o título. Sou fascinado por títulos, né? Meu Reino por um Título. A longa jornada de um imbecil até o entendimento. Eu digo, sou eu diante da escrita. Todos nós. É o imbecil diante em busca do entendimento. E como é que é a pesquisa em alguns de seus romances? Porque, por exemplo, no Meu Querido Canibal, você faz uma espécie de releitura da história da colonização do Brasil. Ou seja, requer um conhecimento. Ou seja, há por trás da ficção. Como é que é isso? Tudo partiu de um livrinho de encomenda
do antigo Rio Arte, que era da Prefeitura do Rio. E depois foi o de Guetrouin, o René de Guetrouin, o corsário do rei Luís XIV, que em 1711 fez o primeiro sequestro da cidade do Rio de Janeiro. Ele tomou a cidade como refém durante 50 dias, enquanto aguardava o resgate para liberar a cidade aos seus habitantes. Foi o episódio mais dramático de toda a era colonial portuguesa. Então você encontrou todo esse material fazendo essa pesquisa Encontrei esse material. E a coisa que mais me fascinou para fazer esse material, mais me chamou a atenção, é como a violência do Rio de Janeiro tem história. Está aqui. Tem origem. Tem origem. Está aqui. Na era colonial já estava aqui. E outra coisa, você vai ver nesse livro que tem O Nobre Sequestrador, que por trás dele você tem uma lava-jato. Olha. Porque quando os franceses foram embora, os togados de Lisboa vieram para cá e fizeram uma devassa da cidade, levando gente à forca. Outros foram degradados por 30 anos. E como você enxerga... infelizmente, a gente vive num país ainda de poucos leitores. A gente estava até falando que 30 mil exemplares, por exemplo, é uma tiragem enorme. Um país de 200 milhões, né? Mas ainda assim é uma tiragem enorme. É doido que seja, mas é como é, né? E como você enxerga essa necessidade de todos nós, eu, você e todos os outros escritores brasileiros, de conquistarmos esse leitor brasileiro e de dialogarmos com ele, assim? Você tem essa preocupação de ser lido e de ter encontros com leitores? Ou como é que funciona isso para você? Olha, hoje eu acho que a gente vive uma questão mais delicada e mais complicada. Eu tenho uma sensação que a literatura está perdendo terreno, né? Esse terreno, não o livro. O livro está crescendo em espaço. Só que é uma outra coisa, porque eu venho de um tempo em que sempre houve esse jogo, digamos assim, entre arte e consumo. Sempre houve no mundo. Exato, em todas as searas. O que me parece hoje é que o espaço da arte, que sempre foi mais ou menos tranquilo, ele está diminuindo. O pacotão global, ele é avassalador, ele vem aí como um trator, né? Como um trator atropelando tudo e levando tudo. E eu noto, por exemplo, quando a gente ia antes numa Bienal, numa feira de livro, havia um interesse muito grande pelos nossos livros. Eu tenho a sensação hoje que o interesse é por nossa fala, pelas histórias que a gente conta, etc. Mas não pelo livro. Mas na hora do livro vão correndo todo atrás dos best-sellers estrangeiros que estão dominando os estandes todos. Eu acho que o... É a impressão que eu tenho. Eu acho que o escritor brasileiro tem que fazer as pazes com o leitor brasileiro, né? É uma coisa que todos nós estamos lutando, né? Mas eu tenho a impressão, e nisso a gente estava até conversando antes de começar a gravação, e nisso a gente discorda, e por isso que discordamos é interessante trazer, eu acho, eu tenho a impressão de que mesmo o livro de consumo, vamos dizer assim, pode, para um leitor curioso, inteligente, e há livros de consumo que são sutilmente interessantes e com pequeno potencial artístico, eles podem levar esse leitor a ler literatura. O que eu quero dizer é o seguinte, eu enxergo um pouco como uma escada, entende? Ou seja, a criança que é educada com Castro Alves, ela existe. É você, né? E várias outras. Mas eu não sei como seria isso hoje, entende? Ou seja, sim. Porque a gente vive justamente nesse tempo com 1000 atrativos e 1000 outras coisas. Sim. Então, a minha questão era justamente essa.
Eu concordo totalmente com esse ponto, mas você não sente que o consumo e a arte vivem brigando, mas ainda há espaço para a arte, ou não? Ah, claro que há, poxa, o que eu temo é que está ficando cada vez Mais apertado. mais apertado. E é uma coisa também que é preciso... que é um temor que eu tenho. Quer dizer, uma percepção assim que não tem nenhuma comprovação científica, claro. Deixando claro. Que é o seguinte, como o Brasil não faz parte do imaginário global, acaba por não fazer parte do imaginário do próprio leitor brasileiro. Esse que é um ponto que me preocupa. Claro. Por mais que eu conheça o mundo, por mais que eu esteja traduzido, que eu viaje pelo mundo, eu quero... Esse imaginário. Esse imaginário daqui, eu quero esse leitor daqui, né? O finado Antônio Calado uma vez falou para mim, Xará, é muito bom a gente estar traduzido, mas o leitor que a gente quer... É o daqui. É o brasileiro, né? É o brasileiro que a gente quer, né? É nesse sentido. Para mim é uma complexidade que a gente está aí. Não tenho nenhuma certeza sobre nada, mas tenho um espanto diante disso. E, ao fim e ao cabo, para olhar a coisa de um lado otimista, tudo isso é material para a gente trabalhar. Claro. Né? É material para a gente trabalhar, para debater, para discutir. E é para isso que começamos essa conversa, para sabermos o espanto e a dúvida. As respostas a gente não precisa. O resto... O resto a gente corre atrás. Corre atrás. Querido, muito obrigado pela conversa. Obrigado Foi um a você, prazer enorme. Poxa. Obrigado. Só conhecia você de nome, fama, fala. Né? Boa fama, espero. Boa. Infelizmente, o Trilha de Letras chegou ao fim e eu espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil. Até mais.